Hoje, com o sermão intitulado O Salvador de Cada Época e o Novo Nome, vamos tomar um tempo para receber o testemunho de Deus através da Bíblia e confirmemos que somos o verdadeiro povo que pode ir ao céu. Algumas pessoas, entre as que receberam a verdade recentemente, por entenderem mal, dizem: essa igreja não chama o nome de Jesus, mas chama o nome de Cristo Ansanhon e da Mãe Celestial. Essa igreja é estranha. Nossa Igreja de Deus ama Jesus de todo o coração e crê em todos os seus ensinamentos. Então, por que nós falamos mais no nome de Cristo Ansanhon do que no nome de Jesus? Nisso recai a profunda vontade de Jesus. A razão de falarmos o nome de Cristo Ansanhon é porque Jesus deu ensinamentos sobre isso. E por causa dos ensinamentos de Jesus, nós temos a Mãe Celestial Nova Jerusalém, certo? Na Bíblia, vamos encontrar o porquê Deus disse que deve haver o nome Cristo Ansanhon e por que a Mãe Celestial Nova Jerusalém deve ser glorificada nesta época. Vejamos o livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há o quê? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado. Se não entendermos sobre o tempo determinado, não podemos saber que tipo de fé devemos ter para sermos salvos. Na época do Pai, na época do Filho e na época do Espírito Santo. Há tempo para tudo. E tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo determinado. Devemos lembrar dessas palavras hoje. Vejamos o versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. No livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz que há tempo para tudo, e tempo para todo propósito debaixo do céu. Mantendo essas palavras em mente, vamos pensar sobre o assunto. Hoje, a maioria das igrejas ora em nome de Jesus. Mas que tal as pessoas que viviam antes de Jesus nascer? Em qual nome elas oravam? Nós precisamos pensar sobre esse assunto. Somente assim podemos compreender todas as palavras da Bíblia com o entendimento sobre o tempo determinado. Agora as pessoas oram em nome de Jesus. Mas, e se alguém dissesse no tempo de Abraão: eu oro no santo nome de Jesus? Os israelitas diriam: ele é estranho. Para qual Deus ele está orando? Agora, todas as igrejas pensam que se deve orar em nome de Jesus. Contudo, na época de Moisés, 1500 anos antes de Jesus nascer, vocês acham que as pessoas oravam no santo nome de Jesus? Não, elas não oravam. Quando se trata de oração, há um tempo para se orar em determinado nome e um propósito para se orar naquele nome. Nós não oramos simplesmente no nome que queremos.
Entre as muitas coisas que são conduzidas na nossa igreja, não há nada que seja feito sem um propósito. Há definitivamente um tempo determinado. Tudo deve ser de acordo com os regulamentos da salvação, de acordo com o caminho da salvação que Deus nos dá no tempo certo. Em relação à Páscoa, como as pessoas aguardaram no tempo de Moisés, elas sacrificaram cordeiros ou cabras. Elas literalmente abateram os animais e colocaram seu sangue nas ombreiras e na verga das portas, e comeram a carne assada sobre o fogo. Foi assim que elas guardaram a Páscoa naqueles dias. No entanto, esse foi o caminho da salvação realizado na época do Pai, na época do Filho. Em outras palavras, na época de Jesus, como Deus permitiu que as pessoas guardassem a Páscoa, Deus mudou a maneira de guardá-la, passando a ser com pão e vinho. E, levando em consideração a época, não se podia perguntar: por que não estamos sacrificando cordeiros na Páscoa? Por que não estamos comendo ervas amargas e pães sem levedura na Páscoa? Assim, há tempo para tudo e tempo para todo propósito. Na época do Pai, a Páscoa foi celebrada sob a lei do Antigo Testamento, e assim também foi o sábado. Nós não devemos trazer os regulamentos do Antigo Testamento para os tempos do Novo Testamento. Nós precisamos nos lembrar que há tempo para tudo e tempo para todo propósito. Então, por que agora nós oramos em nome de Cristo Ansanhon e louvamos seu nome e o nome da Jerusalém também? Quando entendermos claramente esses assuntos por meio da Bíblia, nós poderemos receber a salvação que Deus prometeu, certo? Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui, utilizando o que do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus disse aos seus discípulos, para batizar as pessoas, os seus nomes. O Pai é Deus Pai e o Filho é Deus Filho. É por isso que devemos batizar as pessoas em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, isso não significa que há o nome do Pai, já que há definitivamente o nome do Pai. Deus nos disse para dar batismo neste nome. Nós não batizamos utilizando os títulos de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, não nomes. Aqui Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso significa que há o nome de Deus como o Pai, e há o nome de Deus como Filho, e há o nome de Deus como Espírito Santo. Pessoal, como vocês sabem bem, o nome de Deus como Pai é Jeová. O nome de Deus como Filho é Jesus. Então, já que Jesus falou em nome do Espírito Santo, o que o Espírito Santo deve ter? Ele também deve ter um nome. Deus dividiu o período de tempo desde Adão até o fim do mundo em 3 épocas diferentes. A época em que Deus guiou a salvação da humanidade como Pai é chamada de época do Pai. A época em que Deus guiou a salvação da humanidade como Filho é a época do Filho. E esta última época em que estamos vivendo é a época do Espírito Santo. Quando vocês perguntam às pessoas que frequentam as igrejas do mundo, que época é esta? Todas elas dizem, é a época do Espírito Santo. Elas dizem que esta época é a época do Espírito Santo, mas elas estão chamando o nome do Salvador da época do Filho. A Bíblia diz que há tempo para tudo, e tempo para todo propósito debaixo do céu.
É por isso que Deus tem um nome como Pai, um nome como Filho e um nome como Espírito Santo. Assim, nós dizemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Nós temos estudado sobre a Trindade e a entendemos bem, certo? Jeová, Jesus e o Espírito Santo não são três entidades diferentes, e sim um só e o mesmo. Um Deus desempenhou três papéis diferentes. É semelhante à transformação da água. Quando a água está no estado líquido, é chamada de água. Contudo, quando fervida, ao atingir uma temperatura de 100 graus Celsius, em que a água se transforma, ela não é mais chamada de água, é chamada de vapor por estar em seu estado gasoso. Sua forma muda e seu nome também muda. Quando é submetida a uma temperatura abaixo de 0 graus, o que acontece com a água? Transforma-se em gelo. Ainda que todas as formas sejam água, é chamada de água apenas quando está em seu estado líquido, e vapor quando está no estado gasoso, e gelo quando está no estado sólido. Contudo, seu elemento fundamental ainda é o mesmo, H2O, certo? Dessa forma, ainda que Deus tenha diferentes nomes, o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo, Ele é fundamentalmente um só Deus. Para a salvação da humanidade, Deus tem trabalhado como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Ele está guiando a obra da salvação desde o tempo de Adão até o fim do mundo. Deus dividiu o período de tempo em 3 épocas diferentes. A época do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele usou nomes diferentes em cada uma dessas épocas. Quando Ele ministrou como Pai, Ele usou o nome de Jeová. E quando Ele ministrou como Filho, Ele usou o nome de Jesus. Então, quando Ele ministrar na época do Espírito Santo, com qual nome Ele guiará seu último povo? Nós não devemos adicionar algo que não está na Bíblia, mas o nome do Espírito Santo está definitivamente na Bíblia. Primeiramente, vejamos que Deus guia a obra da redenção através de 3 épocas diferentes. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. A Bíblia diz claramente que não há outro Salvador a não ser Jeová. Nós podemos ter uma interpretação diferente sobre este ensinamento? Definitivamente Deus disse que não há outro Salvador além de Jeová. Mas por que as pessoas agora estão buscando a Jesus? Elas devem buscar Jeová, não devem? De acordo com essas palavras, eles devem dizer: ó Senhor, Jeová, salve-nos. Nós oramos no santo nome do Senhor, Jeová. Contudo, as pessoas estão dizendo: eu oro em nome de Jesus. Jesus, salve-nos. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 11, Deus definitivamente disse: eu sou o Senhor Jeová e fora de mim não há Salvador. Havia uma época em que Jeová ministrava como Salvador. A Bíblia chama essa época de época do Pai. Então, vamos segurar o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 11, e abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Tanto o livro de Isaías quanto o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, estão na mesma Bíblia, mas eles estão nos dando 2 ensinamentos diferentes. No livro de Isaías, capítulo 43, Deus disse: não há Salvador além de Jeová. Contudo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, diz: não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quando os descrentes olham para isso, eles pensam que na Bíblia tem muitas contradições. No livro de Isaías diz: Jeová é o Salvador,
E no livro de Atos dos Apóstolos diz, Jesus é o Salvador. Como nós devemos entender isso? A Bíblia é a palavra de Deus escrita em um livro. Com isso, nós precisamos entender que havia a época do Pai, quando as pessoas pediam a Deus Jeová por salvação, e então chegou a época do Filho, em que Jesus guiava a humanidade como Salvador. É por isso que a Bíblia diz que há o quê? Para tudo? Há um tempo determinado para tudo e para todo propósito. Havia um tempo em que as pessoas eram salvas por chamar o nome de Jeová. E havia um tempo em que as pessoas eram salvas por chamar o nome de Jesus. Na época do Pai, todo mundo deveria chamar o nome de Jeová para receber a salvação. Contudo, passou para a época do Filho, em que as pessoas só podiam ser salvas ao chamar o nome de Jesus. Se as pessoas tivessem chamado o nome de Jeová no tempo de Jesus, na época do Filho, elas poderiam ter sido salvas? Não. E se as pessoas tivessem chamado o nome de Jesus na época do Pai, em que Jeová ministrava como Salvador, elas poderiam ter recebido a salvação? Não. Isso porque há tempo determinado para tudo. Se nós lermos a Bíblia sem entender o limite de tempo determinado, tudo na Bíblia parece contraditório. O profeta Isaías disse, Jeová é o Salvador. Mas no livro de Atos dos Apóstolos foi dito, Jesus é o Salvador. Em qual Salvador nós temos que crer para ir ao céu? Aqui nós precisamos entender que há a época do Pai, a época do Filho e a época do Espírito Santo. O tempo que antecede a vinda de Jesus é a época do Pai. E o tempo posterior à vinda de Jesus é a época do Filho. Antes de Jesus sequer nascer nesta terra, ninguém disse, eu oro no santo nome de Jesus. Em qual nome todos oravam? Em nome de Jeová. Abraão orava em nome de Jeová. Moisés e Elias também oravam em nome de Jeová. Todos eles oravam em nome do Senhor, Jeová, não em nome de Jesus. Mas, já que há tempo para tudo, o tempo em que a salvação era dada em nome de Jeová passou, e a época do Filho chegou. Desde então, se as pessoas não orassem em nome de Jesus, elas nunca poderiam obter a resposta para suas orações. Quando entendemos isso, nós podemos compreender que deve haver também um nome para a última época, a época do Espírito Santo. Na época do Pai, o Salvador era Jeová. E na época do Filho, o Salvador era Jesus. Então, quem é o Salvador na época do Espírito Santo? Considerando isso, vejamos o ensinamento que Jesus deu ao apóstolo João, por revelação. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A quem se refere o pronome eu, aqui? Jesus. Jesus disse, gravarei também sobre ele o meu novo nome. Então, aqui está o novo nome de Jesus. Em que época o novo nome de Jesus será usado? No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19, Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O nome do Pai é Jeová. O nome do Filho é Jesus Cristo. Então, deve haver o nome do Espírito Santo também, certo? A respeito desse nome, Jesus disse, meu novo nome, na revelação feita ao apóstolo João. O novo nome de quem será usado na época do Espírito Santo será o novo nome de Jesus. Vamos confirmar que Jesus é o protagonista dessa revelação aqui descrita. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1.
Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. De quem é essa revelação? Aqui, Jesus estava dando ao apóstolo João uma revelação. Portanto, nós podemos entender facilmente que o pronome meu, na frase meu novo nome, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, indica Jesus. O novo nome de Jesus pode ser Jesus? O novo nome de Jesus jamais pode ser Jesus. O nome do Pai é Jeová, e o nome do Filho é Jesus. Então, na época do Espírito Santo, que é a última época, Deus tem de ministrar com um determinado nome. Então, que nome é este? No livro do Apocalipse, capítulo 3, Deus nos permite conhecer que é um novo nome. No livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. O que está escrito nela? E sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, quem representa essa pedrinha descrita aqui? Vamos encontrar brevemente quem ela representa. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é chamado de pedra que vive? Jesus é chamado de pedra. Ele é chamado de rocha ou de pedra. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aqui, de acordo com a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, quem é a pedra angular, a pedra de tropeço, a rocha de ofensa e a pedra que vive representa? Jesus. Naquela pedra, isto é, em Jesus, o que será escrito? Jesus disse, gravarei sobre ela meu novo nome. O novo nome de Jesus é o nome que será usado na época do Espírito Santo. Hoje, muitas pessoas não têm um bom entendimento sobre Cristo. Por isso, elas interpretam mal e pensam, a Igreja de Deus não crê em Jesus. Já que cremos firmemente em Jesus, nós cremos no novo nome de Jesus, não é? As pessoas chamam essa época de época do Espírito Santo, mas elas não entendem o nome do Salvador da época do Espírito Santo, nem oram no novo nome. Esse tipo de fé não se encaixa nesta época. E se as pessoas que creram em Deus nos tempos do Novo Testamento guardassem a Páscoa derramando sangue de cordeiros ou cabras, assim como as pessoas do Antigo Testamento, de acordo com a lei de Moisés, Jesus ficaria satisfeito com essa Páscoa? Os regulamentos de cada sacrifício têm um tempo. Tem um limite de tempo. É o mesmo com o nome do Salvador. Deus divide a época de acordo com o nome do Salvador. Nós temos estudado sobre o nome do Salvador de cada época. E agora, vejamos de quem o povo de Deus deve ser testemunha em cada época. A Bíblia nos dá uma resposta correta sobre isso também. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. De quem eles deveriam ser testemunhas? Eles deveriam ser testemunhas de Jeová. Hoje, há pessoas que se auto-intitulam testemunhas de Jeová sem distinguir a época atual. O tempo de ser testemunha de Jeová acabou
Quando a época do Pai terminou, Deus terminou de ministrar a obra da salvação como Jeová. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi. Então vejamos de quem o povo de Deus deveria ser testemunha, assim que a época do Pai mudou para a época do Filho. Vejamos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária e até aos confins da terra. Aqui, minhas testemunhas, se referem às testemunhas de quem? Jesus disse que deveriam ser suas testemunhas, testemunhas de Jesus. O livro de Isaías diz que o povo de Deus deve ser testemunha de Jeová. E o livro de Atos dos Apóstolos diz que deve ser testemunha de Jesus. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que há um limite de tempo para cada época quando se trata de salvação, não é? Havia uma época em que as pessoas eram salvas em nome de Jeová e deveriam ser testemunhas de Jeová. E havia uma época em que as pessoas eram salvas em nome de Jesus e deveriam se tornar testemunhas de Jesus. Então, de quem devemos ser testemunhas na época do Espírito Santo? Nós devemos ser testemunhas de Jeová ou testemunhas de Jesus? Nós devemos ser testemunhas do novo nome. Agora, vejamos os ensinamentos a respeito do assunto oração. Como eu mencionei anteriormente, havia numerosas pessoas com uma fé boa, como Abraão, Isaque, Noé. E eles viveram antes de Jesus vir. Elias, Eliseu, Isaías e Jeremias também. Grandiosos profetas e pessoas se dedicaram à obra de Deus, sacrificando sua vida. Então, em qual nome eles oravam, já que eles criam em Deus antes de Jesus nascer na terra? Isso é algo com o qual podemos ficar curiosos pelo menos uma vez, certo? Todos eles oravam em nome de Jeová. Nenhum deles orou em nome de Jesus. Então, Noé foi salvo ou não? Abraão não foi salvo? Que tal Isaque? Ele não foi salvo? Eles todos foram salvos. Ainda que eles não tenham orado em nome de Jesus, eles puderam ser salvos? Já que eles viviam na época em que a salvação era dada em nome de Deus Pai, eles oravam em nome de Jeová. E eles testificavam para todas as pessoas que Jeová era o Salvador. Eles todos foram salvos. No Evangelho de Mateus, Jesus disse, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isso significa que Abraão, Jacó e Isaque estão todos onde? Todos estão no céu. Eles nunca oraram em nome de Jesus, mas eles foram ao céu. Isso não é estranho? Como eles puderam ir ao céu? Já que eles viviam na época em que a salvação era dada apenas em nome de Jeová, tinham de ser oferecidas em nome de Jeová, Deus concedeu a eles salvação de acordo com aquela época, certo? Vamos para o Salmo de número 116 e confirmemos que as pessoas dos tempos do Antigo Testamento, na época do Pai, oravam em nome de Jeová. Salmo de número 116, verso 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome de quem? Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Já que era a época de Jeová, todas as pessoas que oravam em nome de Jeová e que confiavam na salvação por meio de Jeová puderam ir ao céu, certo? Então, quando as pessoas começaram a orar em nome de Jesus?
Vejamos o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22. Assim, também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Até agora não tendes orado em meu nome. Mas o que eles deviam fazer a partir daquele momento? Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Daquele momento em diante, todos os discípulos oravam em nome de Jesus. Até agora não tendes orado em meu nome. A partir de agora, orem em meu nome. Vejamos a que época as palavras até agora se referem. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E, quando eu for ao Pai, tudo quanto pedirdes, em meu nome, isso farei. Daquele momento em diante, eles começaram a orar em nome de Jesus. Em que nome as pessoas oravam antes disso? Em nome de Jeová. O que isso mostra? Mostra que há um limite de tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Hoje, muitas igrejas estão dizendo, se alguém não chamar o nome de Jesus, não pode ser salvo. Contudo, isso se aplica à época do Filho. Desde o tempo em que os ramos da figueira se renovaram e as folhas brotaram, iniciou-se a época do Espírito Santo, não é? Junto com a independência da figueira, Israel, Deus deu início à época do Espírito Santo em 1948. Agora, esta é a época em que podemos ser salvos em nome do Espírito Santo. Nós devemos orar em nome do Espírito Santo. E nós devemos confiar em Deus Espírito Santo para a nossa salvação. Agora, por último, vamos confirmar qual nome devemos invocar para sermos salvos. Vamos encontrar a resposta na Bíblia. Vamos descobrir qual nome se deve invocar para ser salvo em cada época. Começando pelo livro de Joel, capítulo 2. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será, o quê? Será salvo. A época em que as pessoas podiam ser salvas por invocar o nome de Jeová é a época do Pai. Hoje, em muitas igrejas, as pessoas chamam o nome de Jeová? Não. Vejamos qual nome se devia invocar para ser salvo quando a época de Deus Pai, Jeová, mudou para a época do Filho. Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 10. Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então, o que acontecerá? Serás salvo. Na Epístola aos Romanos está escrito que o povo de Deus pode ser salvo após crer em Jesus. Na época do Pai, aqueles que invocavam o nome de Jeová foram salvos. E que tal na época do Filho? Aqueles que invocavam o nome de Jesus foram salvos. Então, na época do Espírito Santo, qual nome devemos invocar para sermos salvos? O novo nome de Jesus. Todos aqueles que invocam o novo nome de Jesus serão salvos nesta época do Espírito Santo. Nesta época do Espírito Santo, se não aceitarmos o novo nome e não dermos glória ao novo nome, nós nunca poderemos ser salvos. É por isso que a Bíblia diz que o caminho da salvação é uma porta estreita, não um caminho que todas as pessoas podem conhecer. Nós podemos encontrar o caminho da verdade que Deus nos ensinou somente através da Bíblia e somente quando somos comovidos pelo Espírito Santo.
Nesta época, nós podemos ser salvos se invocarmos o novo nome de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Deus diz para descobrirmos quem pode nos revelar esse novo nome através da Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 25, está escrito que aquele que traga a morte para sempre com vinhos velhos é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Nós devemos encontrar Deus que realiza este feito. Se as pessoas perguntarem por que a Igreja de Deus não crê em Jesus, digam a elas, nós respeitamos muito Jesus. E se há alguém em quem cremos fervorosamente, é Jesus. Mas, antes de Deus usar o nome de Jesus, Jeová era o nome de Deus. E nessa época, Deus não está usando o nome de Jesus, mas seu novo nome. Isso é tudo. E se há alguém que respeitamos piamente, é Jesus. Christuan Sanhon e Jesus não são diferentes um do outro. Eles são um só e o mesmo. Christuan Sanhon e Deus Jeová não são diferentes um do outro. Eles são o mesmo. Um Deus desempenhou 3 papéis diferentes. Um Deus desempenha 3 papéis diferentes. Essa é a definição mais importante da Trindade. Na Bíblia, nós podemos ver as obras que Jeová fez nos tempos do Antigo Testamento. E também as obras que Jesus fez na época do Filho. E agora nós estamos recebendo orientação direta de Deus, que veio a esta terra na época do Espírito Santo. Ele está agora ensinando seus filhos. Eu espero que vocês recebam muita graça através do assunto de hoje, o Salvador de cada época e o novo nome. Também desejo que todos os membros da família de Sião entendam a vontade de Deus claramente. Muito obrigado.